Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 23 de janeiro, a Notícia de Frente está no ar. Meu bom dia também ao Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia ao professor Lorenberg. Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. Eu quero começar uma notícia de frente de hoje falando da desistência do Operário Vazegrandense em trazer o goleiro Bruno, condenado pela morte de Elisa Samúdio. Vamos à matéria aqui da Thalita Amaral no GD, no portal Gazeta Digital. Após protestos de um grupo de pessoas pela não contratação do goleiro Bruno Fernandes, na noite de terça-feira, a direção do Operário Vazegrandense divulgou em nota, uma nota que afirma está revendo a possível contratação do jogador. Porém, ele já encaminhou à imprensa também um ofício dizendo que desistiu da contratação do goleiro Bruno. O Operário Vazegrandense, ele fala o seguinte à imprensa: pelo presente, viemos comunicar de que o Clube Esportivo Operário Vazegrandense não contratará o atleta Bruno Fernandes das Dores de Souza. Na oportunidade, agradecemos a vossa atenção. E só lembrando que o grupo realmente se mobilizou, mas também a pressão foi grande, não só do grupo, né, Antero e professor, das redes sociais, da própria imprensa. Da imprensa como um todo, tanto aqui em Mato Grosso como fora. Eu soube que isso teve repercussões, inclusive, eu cheguei a fazer um comentário, eu acho que aqui mesmo, e na própria Rádio Capital, dizendo que isso traria repercussões e traria isso para o debate político em Várzea Grande. Evidente. Porque quem manda no Operário é o Dudu Campos, filho do senador Jaime Campos. Filho também da prefeita de Várzea Grande. Ontem, por exemplo, bonita a inauguração do estádio Dito Souza, lotado o estádio, torcida presente, mas o brilho da inauguração empanado pelo protesto. Aí tinham alguns que chegaram a defender, mas isso é bobagem, pouca gente, menos de 50 pessoas. Como se pouca gente, menos de 50 pessoas, aquilo não fosse se transformar num rastilho de debates em desfavor do Bruno. Eu vou reprisar aqui. Eu, pessoalmente, tenho a seguinte opinião e já dei aqui. Primeiro, eu acho que o Operário Vazegrandense se reabilitou. Se reabilitou diante da sua história. Não era possível que o Operário desse essa bola fora, quebrando uma tradição do Operário. Segundo, eu sempre fui favorável a que se dê uma nova oportunidade a qualquer cidadão, mas não numa carreira em que ele pudesse voltar a ser ídolo. Terceiro, mas essa é a profissão dele, essa é a profissão que ele escolheu. Então vamos aí aos fatos. Ele tem 36 anos de idade, já está no final da carreira, está na hora dele escolher outra profissão. Chega de querer tentar ser goleiro. Ele sofreu isso no Operário, evidente que isso tem sofrimento também no próprio comportamento interno, ele vê que a sociedade rejeita completamente e não, está aí a carta do Operário dizendo que desistiu da contratação. Então, ele precisa começar já uma nova profissão. Aos 36 anos de idade, com 9 anos sem jogar futebol, evidente que ele não tem mais os mesmos reflexos de goleiro, não tem mais a mesma forma física de goleiro, e é evidente que esse é o limite da carreira de um atleta de futebol. Então, se já chegou no limite da carreira do atleta, se não tivesse acontecido nada na vida dele, é hora de escolher outra profissão. Vai trabalhar em outra profissão, vai ganhar dinheiro com outra profissão, vai se reinserir na sociedade em outra profissão. Outro problema, era uma exigência do Boa Esporte. A contratação do Bruno do Operário Vazegrandense
é porque um dirigente do Boa Esporte tentou contratá-lo no Boa Esporte, não teve êxito, chegou a contratá-lo no Boa Esporte, depois teve que desistir, e o Boa Esporte está cedendo 10 jogadores para o Operário Varzegradense. Então chegou a fazer uma ameaça. Ou levam o Bruno, ou nós vamos retirar os atletas. Enfim, eu creio que o patrocínio vai poder voltar para a cabeça do Operário, a Paz vai poder voltar, e o Operário vai ser notícia, se Deus quiser, por fatos positivos. Porque subiu da Série D para a Série C, porque ganhou o Campeonato Estadual de Futebol. É isso que a gente deseja para o Operário Varzegradense. E não esses tropicões aí na sua história. Pois é. Vamos, então, saber os destaques de vocês para hoje, professor? Nayara e amigo telespectador, ontem saiu um artigo no site da UOL de uma jornalista de mais de 15 anos, e que tem um mestrado na antropologia, Flávia Gassi, que o título do seu artigo é no mínimo instigador. Diz o seguinte: por que ele é saudável em uma sociedade? É o título do artigo, que fala, o ele aqui é exatamente o protesto. Ela fala da importância desse protesto. E eu destaquei 2 ou 3 pontos que me chamaram a atenção nesse texto e eu vou compartilhar com o amigo telespectador. Esse é o tema do meu comentário. E o seu, Antero? Meu comentário é a pesquisa da CNT que mostra, primeiro, uma subida do presidente Bolsonaro. Por que será que o presidente Bolsonaro subiu? Ele voltou a subir e subiu 6 pontos, né, na avaliação do governo dele. O governo dele voltou a subir numa avaliação positiva. E na primeira pesquisa feita agora pelo CNT-MDA, o Bolsonaro lidera com folga uma candidatura à reeleição à presidência da República. Inclusive na simulação com Lula, ele lidera, vencendo o ex-presidente Lula. O que mais ajudou o Bolsonaro? Lula ter sido solto ou os filhos dele estarem visivelmente falando menos? O que mais ajudou na avaliação positiva do Bolsonaro? A gente vai comentar daqui a pouco a entrevista da CNT, onde o presidente Bolsonaro lidera a corrida presidencial. Se a eleição fosse hoje, Bolsonaro chegaria em primeiro lugar no primeiro turno e ganharia novamente a eleição presidencial. É isso. Então a gente fala mais sobre esses 2 assuntos daqui a pouquinho. Olha, e o ano de 2019 foi de desafios para a política econômica de Mato Grosso. O governo adotou várias medidas com o intuito de buscar o equilíbrio fiscal. O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Falando em ano agitado, começou aí com a mudança no ICMS, na carga tributária, e alguns setores aumentaram os preços dos produtos lá para as alturas. Um deles, farmácia e etanol. Eu queria tocar nesses 2 pontos, porque recentemente eu conversava com setores de farmácia e eles falavam do medicamento popular, de que não vai ter mais como distribuir o medicamento popular, porque o governo federal tem uma tabela de preço que paga por esse medicamento. E com o aumento da carga tributária, os próprios empresários teriam que pagar por isso e não vão ter condições. Como que o governo responde? Olha, nós de forma nenhuma, essa restituição fiscal, essa diminuição dos incentivos fiscais, foi feito para inviabilizar qualquer segmento da sociedade produtiva, muito pelo contrário. Então a Secretaria da Fazenda tem feito já várias entrevistas, colocando vários estudos para a imprensa de um modo geral, colocando realmente o setor da farmácia, e diga-se de passagem, o que foi feito com o setor de farmácias do Mato Grosso, realmente nós protegemos as farmácias do Mato Grosso, que estavam tendo uma concorrência desleal com grandes grupos nacionais vindo a investir no Mato Grosso. Nós colocamos o equilíbrio fiscal no segmento de farmácia. É lógico que houve uma redução desse benefício fiscal, existe um limite desse benefício e algumas farmácias da Baixada Cuiabana e mesmo do interior de Mato Grosso aproveitou
esse aumento, essa diminuição do incentivo fiscal e acabou repassando um valor até maior do que realmente representa esse ICMS. E o que a gente tem feito por parte do governo é divulgar para a população realmente quais são os impactos que houveram com a diminuição do incentivo fiscal. Então, esse empresário não tem prejuízo? Olha, ele logicamente que com a redução do incentivo aumentou um pouco o ICMS. É esse repasse que chega aí a 3% a 4%. Mas não chega a prejuízo? Mas de forma nenhuma, a margem dele é preservada. Agora, tem setores aí que aumentou 10%, 15%, 20%. Aproveitando essa onda de impostos, dessa redução do benefício fiscal, acabou repassando mais alguma coisa para o consumidor. Um desses setores, secretário, é o setor de combustíveis. O etanol foi lá para cima e, na verdade, a primeira explicação do setor foi o aumento da carga tributária imposta pelo governo de Mato Grosso. Tem etanol aí que a população está encontrando em Cuiabá a R$ 3,39. Como explicar essa conta? Eu vou explicar e que você o vai governo entender pode bem. fazer também? Primeiro que o ICMS do etanol no país é de 25%. No Mato Grosso existe um benefício fiscal de 50%. Hoje, o ICMS do etanol é de 12,5%. Antes dessa restituição fiscal, ele era de 10,5%. Então, ele passou de 10,5% para 2%. Mas Mato Grosso, com exceção do estado de São Paulo, é o menor ICMS de álcool que existe no país. E na última tabela de preços que nós recebemos, os preços nacionais do que está sendo praticado na bomba, nos postos de gasolina, Mato Grosso é disparado o menor preço de etanol para o consumidor. Essa diferença que teve de 10,5% para 12,5% significa 58 centavos. Agora, lógico, teve algumas redes de postos, alguns postos individuais que repassou mais do que esse valor. Agora, o mercado é soberano, ele tem a liberdade, os órgãos de controle de fiscalização estão atuando e, logicamente, que o consumidor tem total liberdade de abastecer o seu carro onde ele queira. Quem vai realmente ter a melhor negócio, a melhor rentabilidade nesse sistema de etanol vão ser os postos de gasolina que realmente vão repassar apenas o aumento de imposto e não aumentar a sua margem de lucro. Agora eu quero tocar num outro assunto que ganhou repercussão também na mídia, que é o fechamento da escola Nilo Povas. O governo se posicionou, falou ali do déficit, né, para conseguir poder suprir toda a vaga da escola, por isso que ela não vai continuar. Mas a Prefeitura de Cuiabá disse que tem intenção em ter essa escola para a Prefeitura para poder dar o destino que a população quer, que é a continuidade de uma escola ali no Nilo Povas. E o governo tem um outro projeto, né? Então não vai entregar a escola para a Prefeitura? Não há essa possibilidade? Existe uma boa intenção nisso tudo? Bom, o prefeito Emanuel Pinheiro é um apaixonado, né? Apaixonado por uma política de confronto, uma política de discussões pesadas, e nós não vamos entrar nesse jogo, Nayara. Nossa política da gestão do governador Mauro Mendes é uma política da transparência, da honestidade, da eficiência. É a política para exercer o poder que Deus nos deu para realmente beneficiar o próximo, para beneficiar a população mato-grossense. Com relação a Nilo Povas vai passar por uma reforma muito grande. Esse orçamento já está destinado na Secretaria de Educação acima de 3 milhões de reais e vai ser uma escola de referência e inclusão. Então, essa escola, inclusive, está sendo a primeira do país. O nome Nilo Povas será preservado. E ali aquele prédio é um prédio antigo, mas um prédio muito bom, com instalações muito boas. Só para você ter uma ideia, a escola Nilo Povas hoje, ela comportaria mais de 1.000 alunos. Hoje nós temos matriculados na Nilo Povas 94. Esses alunos serão transferidos para a escola Epaminondas. Então esse pedido da Prefeitura não foi na melhor da intenção. Já que ele tem essa intenção, ele deveria ter tido, o prefeito Emanuel poderia ter tido essa intenção na Santa Casa de Cuiabá. Porque a Santa Casa fechou mais de 60 dias e ele não teve a iniciativa de assumir. E por uma decisão corajosa do governador Mauro Mendes, nós assumimos a Santa Casa de Cuiabá. Então nós temos que ter uma postura única na política, uma conduta única. E é isso que o governador Mauro Mendes
tem determinado a toda a sua equipe. Agora, secretário, um outro assunto, eleição para o Senado. Pelo menos 3 nomes aí já se colocaram como pré-candidatos, 3 nomes ligados ao governo. Seria do vice-governador Otaviano Pivetta, Carlos Fávaro e Gisela Simona. E agora também, ontem eu entrevistei uma pessoa que disse que é pré-candidato, que é o Antônio Galvão, presidente da ProSoja, e disse que busca aí o apoio de Mauro Mendes. Quem Mauro Mendes vai apoiar? Faltou mais candidatos. Faltou mais, mas esses... Tem o Júlio Campos, tem o Neri Geller. Tem pelo menos uns 17 tem vários, aí. Acima de 15, com certeza. Mas eu falo desses ligados ao governo. Justo. Deverá, logicamente, agora com a publicação do calendário eleitoral hoje, deverá ter algumas reuniões que vão acontecer lideradas pelo DEM, envolvendo, logicamente, todos esses pré-candidatos ao Senado, para ver se a gente chega realmente numa conclusão final. Acho que o interessante seria que a gente tivesse um candidato único. Esse é o trabalho. Mas, se isso não for possível, nós vamos ver como o governo vai atuar nessa candidatura, nessa eleição para o Senado Federal. O senhor defende que o governador fique neutro ou não? Ele tem, sim, que manifestar um apoio? Dependendo do que vai acontecer, dependendo dos candidatos que se colocarem, forem aprovados na convenção, é essa decisão que o governador deverá tomar. E, logicamente, passa essa possibilidade do governador ficar neutro, mas eu acho muito difícil, pela própria postura do governador. O governador sempre fez os enfrentamentos necessários, é uma pessoa extremamente corajosa e uma pessoa de grupo. Então, com certeza, o governador, no momento oportuno, deverá dar uma entrevista e colocar o seu apoio nessa eleição. Então, essa foi a entrevista com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, que aproveitou e deu uma alfinetada também no prefeito Emanuel Pinheiro, anterior professor. Eu já tive a oportunidade de falar aqui ontem sobre a questão da escola Nilo Povos. E já tive a oportunidade de parabenizar o governo com relação à adoção da educação inclusiva na escola Nilo Povos. Só que a gente precisa ir mais fundo nesse assunto. A gente precisa ampliar o debate educacional. Primeiro, o Centro Educacional Nilo Povos, que é como é conhecido a escola Nilo Povos, o Centro Educacional Nilo Povos, ele é uma das melhores escolas de Mato Grosso. Ali tem uma belíssima quadra de esportes, tem arquibancada, tem espaço para lazer, tem quadra coberta, dá para a criançada se divertir, etc. Então, 2, o centro vai passar por uma reforma, como disse aí o secretário. 3, é muito bom que o Estado tenha anunciado que vai começar uma educação inclusiva. Por quê? Porque não tem essa política no Estado. Não tem essa política no Estado. Onde tem educação inclusiva é na Prefeitura de Cuiabá. Graças a Roberto França, que começou, o Wilson, que deu sequência e melhorou, Mauro Mendes, que deu sequência e continuou com um bom nível, Emanuel Pinheiro, que continua com uma boa educação inclusiva na Prefeitura de Cuiabá. Ponto. Mas a criança, ela sai da Prefeitura quando termina o ensino fundamental. Aí acaba a missão da Prefeitura. Aí o ensino médio passa para o Estado. No Estado não tem educação inclusiva. Então é muito bom que o Estado comece a se preocupar com isso. Mas terceiro, ela não pode ser exclusivamente uma escola de educação inclusiva. Senão vai pegar o quê? Todas as crianças especiais e colocarem ali. Aí é uma escola que vai segregar, ao invés de incluir. Mas não deve ser essa a visão da secretária de Educação. Eu estou achando que eles estão anunciando a visão correta de escola inclusiva. Ah, mas só tem lá 200, 220 pessoas que estão querendo fazer matrícula. Ótimo. Coloque essas 220 pessoas que querem fazer matrícula e mais as crianças para começar a educação inclusiva. Eu não vejo assim que é um desmerecimento transformar o Centro Educacional Nilo Povos no Centro Educacional Nilo Povos da Educação Inclusiva. Eu acho que isso aí é líquido e certo. Eu só queria fazer um parênteses. Eu não sei se o professor Lorenberg chegou a ter esse contato. Eu estive ontem
na Secretaria de Estado de Fazenda, soube que o Lúcio esteve lá, outros jornalistas estiveram lá, e é preciso que a população fique muito atenta. Porque esse aumento de impostos aí realmente tem um pequeno aumento na carga tributária, mas o aumento da margem de lucro dos empresários é muito superior ao aumento da carga tributária. Os empresários estão aumentando os seus lucros para dizer que aumentou em função do aumento do ICMS do governo. Para que a gente debata mais esse ponto, Antero e professor, eu quero chamar a atenção, inclusive o Lúcio me mandou aqui a matéria do blog do Lúcio, e tem aqui um gráfico, eu já vou colocar aqui no ar, mas ele fala o seguinte, que segundo o secretário Rogério Gallo, a média de preço praticada no final de dezembro era de R$ 2,91 do etanol. Com o novo ICMS, o impacto seria de em torno de 6 centavos, o que elevaria para R$ 2,97 e aceitável até mesmo a R$ 3, diferente do que está sendo praticado. Aqui tem a tabela, ó, que é inclusive do governo do estado, Antero, essa tabela aí falando da carga tributária e especificamente da questão do etanol, professor Lorenberg. Agora, o que há, na verdade, então, é oportunistas num momento desse, porque, professor, daqui a pouco eu vou colocar uma foto no ar de um ouvinte ali do Tribuna que mandou aqui em Cuiabá já encontrado o etanol a R$ 2,39. Oh, perdão, R$ 3,39. Põe abuso nisso. Nayara, eu tenho quase a convicção de que esse debate indireto entre os empresários e o governo irá continuar por um bom tempo. Porque eu tive conversando com algumas pessoas, alguns empresários, e eles batem o pé que houve de fato um aumento do ICMS. Já o governo disse que houve esse aumento, mas em uma carga menor, que não daria, segundo o próprio governo, a aumentar da forma que foi aumentado. Então nós vamos ter esse debate ainda por um longo tempo, porque me parece aí que falta exatamente alguma coisa que possa fazer essa ponte, esse meio campo, porque de um lado alguém fala uma coisa, do outro, a outra pessoa fala outra coisa. Então você não tem, de fato, um denominador comum entre esses dois, entre o governo e o empresário. Olha, desculpa, professor, só para ilustrar o que a gente falava, um posto ali no Despraiado, eu recebi essa foto hoje. Vamos colocar aí na tela, por favor? É possível ver ali do ladinho, ó, etanol 3,36. É no Despraiado mesmo, aquilo ali. Pois é. O senhor conseguiu identificar ali a região? Por favor, professor. Então a gente vai ter uma longa discussão, e até bom que essa discussão apareça, para esclarecer de uma vez por toda de quem de fato está com a razão. Você fez uma pergunta que me parece muito pertinente, Nayara. Há aí, nesse jogo todo, o oportunismo, há aí, nesse jogo todo, por parte do empresário, acrescentar algo, porque quem paga toda essa conta, amigo, é o consumidor. Quem está no meio desses dois fogos cruzados é exatamente o consumidor. É exatamente o consumidor que será prejudicado. Então, é por isso que, a meu juízo, essa conversa indireta, esse debate indireto entre o governo e o grupo de empresários, ele vai continuar por um certo tempo. Agora, só um parênteses, se fosse para colocar o produto do etanol, apenas e tão somente, vamos supor que o empresário fosse repassar para o consumidor apenas o valor do imposto. O cidadão pagava no litro do etanol R$ 2,91. Isso o valor antes, né? Antes do 2019. Antes, 2019. Aí a diferença do ajuste de carga foi de 0,058. Tá? Preço estimado R$ 2,97. Então,
se fosse para... Ó, tá aumentando por causa do ICMS do governo. É essa a linguagem, né? Isso, Essa linguagem é desonesta. É desonesta. Porque pagava 2,97, 2,91, era 0,05 que aumentou, era para pagar 2,97. Se só repassasse o que aumentou do etanol, porque aumentou de 10 para 12,5. Não chegava a R$3, né? Não chegava a R$3. Então, aumentou 0,0. Não, aumentou percentualmente, de 10 para 12,5. E aumentou em valores 0,058. O litro era para estar sendo cobrado na bomba, se fosse só o imposto, 2,97. Para estar sendo cobrado a 3,99, o dono do posto está aumentando o seu lucro em 1,2. Além do lucro que ele teria. Além do repasse do ICMS. Ele está repassando o ICMS 0,58. Então, se na bomba tivesse 2,97, seria honesto ele colocar. Aumentou de 2,91 para 2,97 por causa da carga tributária. Esse aqui é o imposto que você paga. Tá? Aí é honesto o debate. Agora, para aumentar para 3,99 é porque ele aumentou a margem de lucro dele. E olha, cá para nós, aumentar em mais de R$1 a margem de lucro por litro de etanol... 3,19, né? 3,19. Ah, 3,19? Então, então é menos de 1. Mas ele praticamente dobrou. Entendeu? Então ele só foi para 3,19 porque aumentou a margem de lucro dele. Sem falar que nessa discussão nós tivemos um momento anterior, Nayara, e todos nós devemos lembrar disso, que a rede de postos do Aldo Locatelli, lembra? Colocou uma faixa enorme dizendo que não vai vender mais o etanol lá, embora não seja o produto que ele mais vende como, cotidianamente. Mas ele disse isso com todas as letras, que não vai vender por causa do preço. Pois é, aí é uma pressão, o aumento da carga tributária foi esse, de 10 para 12,5. Continua o Estado dando incentivo fiscal. Só que o posto, o dono do posto, ele tem que fazer a opção. Ou ele vai querer o incentivo do diesel e abandonar o incentivo do álcool, ou ele vai querer o incentivo do álcool e abandonar o incentivo do diesel. O senhor Aldo, porque vende diesel, fez a opção de continuar com o incentivo do álcool. Evidente. Ele vende 3 milhões de litros de óleo diesel por dia. Mais de 3 milhões. Então é evidente que foi isso. Ele não podia continuar tendo os dois incentivos pela lei aprovada pela Assembleia. As pessoas estão querendo estão passando para a sociedade de uma forma desonesta que a diminuição dos incentivos dele significa aumento de imposto por causa do governo. Se eles colocam os números verdadeiros, eles teriam um ganho de debate. Como eles colocaram os números mentirosos, serão desmascarados. Até porque, comércio, por exemplo, construção civil, é um dos que mais tem reclamado, não é? O presidente da Federação do Comércio, doutor Júnior, é de uma empresa de construção civil, não vou dizer o nome aqui. Essa empresa que vende materiais de construção, eles aumentaram muito mais a sua margem de lucro, aproveitando esse aumento da carga tributária. A carga tributária aumentou 2, mas eles aumentam a margem de lucro mais do que o dobro da classe tributária. Por quê? Porque eles tiveram diminuído o incentivo do comércio. E a outra bronca deles é uma bronca também, assim, até o nosso colega Vinícius, conhece o Vinícius, jornalista, que trabalha com o Lino Rossi na Mega FM, se não é um bom profissional e tal, o Vinícius chegou a levantar no debate assim, olha,
mas eles estão reclamando muito de que era desnecessário o governo fazer a campanha da nota fiscal. Olha, pelo amor de Deus, né? O comércio chega a reclamar de que o governo está errado de fazer a campanha da nota fiscal. Isso é uma cultura da sonegação. O governo está certo de fazer a campanha da nota fiscal. Quando você compra um produto da loja, peça a nota, porque no preço que o empresário está colocando para você, você já pagou o imposto. E se você não pedir a nota, ele não vai pagar o imposto. Peça a nota. Então o governo está correto de fazer a nota. A gente tem que mudar, acabar com essa cultura da vigarice. Eu estive numa comissão parlamentar de inquérito do Banestado nos Estados Unidos, tomei um refrigerante dentro de um supermercado. Vem descrito ali, né? Não vem descrito, não. Eu tomei o refrigerante, paguei e ia sair. Não, o senhor espera aí, o senhor espera aí. Você não consegue sair do supermercado se eles não te derem a nota fiscal. E lá vem assim, você pagou R$2 no refrigerante. Lá vem assim, $1,23 de negócio e 0, tantos centavos de dólar de imposto. Vem na nota. Custa fazer isso aqui? Custa fazer isso aqui? Eu mostrei para o senhor o exemplo do remédio. Verdade. Estão fazendo uma molecagem com relação a remédio. Isso que o secretário da Casa Civil falou aí é correto. Se o governo não tivesse tomado essas medidas, as pequenas farmácias não conseguiriam competir com as grandes redes nacionais. Isso é que está dando possibilidade deles competirem. Então, assim, tem muita coisa, como é um assunto difícil de entender, né? Falta o que seria ideal. Se a gente fizesse aqui uma mesa com 5, pegasse aqui alguém da Federação das Indústrias, da Federação do Comércio, melhor dizendo, e alguém do governo. E debate, coloca o quadro aí, por que está assim do imposto? O governo explica, ou o governo coloca, e vocês explicam. Mesmo tempo para cada um. Eu acho que é esse debate que está faltando. Na minha opinião, está faltando honestidade nesse jogo, nessa transparência. E, sinceramente, o comércio está agindo de má fé contra a economia. Aí, não precisa o Mauro Mendes mandar, não. Se o Mauro Mendes mandar, eles vão procurar. Se o Mauro Mendes não mandar, eles vão procurar. Quem dá preço é mercado. Se começarem a tentar ganhar demais, é que cortou. Tem matérias na imprensa, na delação do deputado Zé Riva e tal, ele afirmou que o comércio recebeu 2 bilhões, aliás, do ex-chefe da Casa Civil, Pedro Nadaf, que o comércio teve 2 bilhões e não sei das quantas e tal de garantia, porque pagou a propina de tanto para o governo do estado de Mato Grosso. Esse benefício desinchou, mas esse é um benefício que foi conquistado à custa de propina. À custa de propina. E essas coisas precisam ser aclaradas, né? E precisam voltar ao leito normal. Agora, nada como o doutor Mercado para regular isso. Eu acho que daqui a uns 60 dias não se fala mais nisso. O mercado vai regulando e quem for mal comerciante vai acabar ficando para trás. E foi essa justamente a última fala do secretário-chefe da Casa Civil. Agora cabe ao consumidor também fazer essa triagem, exatamente, né, professor? Porque ele está no meio desses dois fogos. De um lado o governo... E a parte mais fraca, lado, né? Exatamente. Olha, mais uma notícia antes do intervalo. O ministro Luiz Fux suspende juiz de garantias por tempo indeterminado. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, suspendeu ontem à tarde, por tempo indeterminado, a implementação do chamado juiz de garantia, previsto no pacote anticrime aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado.
4 ações questionam o tema no Supremo e são relatadas por Fux. O ministro também está encarregado do plantão do STF no recesso do Judiciário e caberá a ele liberar o processo para a pauta do plenário. A decisão de Fux ocorre dias depois do presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, adiar a implantação do sistema nos tribunais por até 180 dias. Essa decisão foi revogada por Fux. Na verdade, o Toffoli adiou como presidente do CNJ, né? Que demoraria 180 dias para colocar em prática. E, na verdade, não conseguiria. Mas, professor, eu quero voltar aqui ao tema do imposto. Aqui eu estou vendo o blog do Lúcio Sorge. E está aqui. Análise de carga e margens. Açúcar. O açúcar faz parte da cesta básica, certo? Então, assim, diferença de carga do ICMS, zero, porque não cobrava o imposto sobre açúcar e continua sem cobrar o imposto sobre açúcar. Tá. Preço de venda em 2019, R$ 3,50. Valor de compra e aquisição do produto, R$ 2,76, 2019. Valor do imposto, zero, do ano passado. Valor do imposto este ano, zero. Não cobrava, continua sem cobrar. Valor de compra e aquisição de produto, 2,76, igualzinho em 2019. Quer dizer, o comerciante continua pagando pelo açúcar o mesmo preço que pagava no ano passado, para adquirir o açúcar. Tá bom. Aí, preço de venda, no ano passado, R$ 3,50, neste ano, R$ 4,56. E aí? Aumentaram em R$ 1,06 o açúcar. Sem ter, com zero de ICMS. Eu acho que essas questões é que precisam ser desmascaradas. Eu acho que o governo não tinha que fazer isso aqui e liberar para a imprensa escrita, porque, desculpa, mas veículo de comunicação de massa é aqui, é televisão e é rádio. Tem que massificar essas informações no rádio e na televisão, porque senão as pessoas não vão ficar com muita clareza sobre a má-fé. Os valores, né? Mas parabéns aí ao jornalista Lúcio Sorge, porque está bem detalhado no seu blog. Tá, muito bom o texto, a informação. viu? Muito claro. Muito claro. E tem esses gráficos também. Só, eu falei que era uma última informação antes do intervalo, olha, a União sinaliza conclusão do VLT, viu? Mas custo de manutenção ainda causa pânico. Uma reunião na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, órgão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que aconteceu ontem, marcou a retomada das discussões em Brasília para encontrar uma solução que leve à conclusão do VLT em Cuiabá e Várzea Grande. O senador Wellington Fagundes discutiu a questão com o secretário José Carlos e agendou uma reunião de toda a equipe da CEMOB e do governo do estado para o dia 10 de fevereiro. Então aí, a partir do dia 10, podemos ter novidades uma notícia sobre o VLT. Quer dizer que a União sinalizou que quer que a quer conclusão. o VLT Isso. E o custo de subsídio. Pois vai se causa... falar tudo. O custo da manutenção causa esse pânico, né? Com quem que vai pagar a conta do VLT? Olha, a manutenção, eu acho que é bastante incompetência do governo, porque o grande custo de manutenção é assim. Pessoal, é bem menos gente do que no transporte de ônibus. Bem menos. Você vai ter o que lá? Vamos supor aí, exageradamente, quantos condutores do VLT? Você vai ter, no máximo, 20. Exagerando. Diferente de ônibus, que para cada vagão você tem que ter um condutor. Você tem no máximo 20 para se revezar, para fazer os turnos. Você vai ter no máximo 20. Então o custo com o pessoal é menor. 2, qual que é o grande custo do VLT? É energia.
Por que o Aí governo... não tem como, né, com preço da energia. Brincadeiras à parte. Não tem como o quê? Basta investir na energia solar. Não, sim, eu tô Faz um brincando. investimento Não na podia energia perder essa oportunidade, Não, professor. eu sei, mas você faz um investimento na energia solar. Não, Quer sim, dizer, outras não tem fontes como de é o energia. governo querer taxar o sol. Isso aí não, mas voltou atrás, né, até. Voltou. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente. Agora vamos falar sobre a eleição suplementar ao Senado. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso julgou o dispositivo que trata desta eleição ao Senado, que vai preencher a vaga deixada pela pela ex-juíza Selma Arruda, cassada por abuso de poder econômico e Caixa 2. Confira na reportagem. Foi unânime a decisão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral para a data ser dia 26 de abril do novo pleito sobre o Senado, a vaga deixada pela ex-senadora Selma Arruda. O custo destas eleições deve ser aproximado em 11 milhões de reais. Por enquanto, esta conta vai ser coberta pela Justiça Eleitoral. Em um outro momento, é que pode haver a decisão se cabe sobre a juíza pagar esta conta ou então a Justiça Eleitoral. Essa conta, a princípio, quem está bancando é o próprio Tribunal Superior Eleitoral, que vai nos remeter esses valores. Posteriormente, ao término da eleição, nós vamos fazer todo o balanço, todo o levantamento dos valores efetivamente gastos e vamos enviar ao Tribunal Superior Eleitoral, que vai, eu sei que eu tenho conhecimento da existência de um convênio entre o TSE e a Advocacia Geral da União, que cuida dessas questões para eventual responsabilização. A Justiça Eleitoral está preocupada. Mais de 570 mil eleitores em Mato Grosso não estão em dia com a Justiça Eleitoral. Se somar este número e também o de possíveis abstenções, mais de 40% dos eleitores, de um total de 2,5 milhões, podem deixar de votar. Por isso, a Justiça Eleitoral definiu um novo calendário. Os eleitores têm até o dia 21 de fevereiro para regularizar a situação. Todo aquele eleitor que ainda se encontra em situação irregular, ele pode até o dia 21 de fevereiro comparecer a qualquer posto de atendimento da Justiça Eleitoral, munido do seu documento pessoal, do seu documento de comprovação de residência, que ele vai ter rapidamente a regularização da sua situação. Em relação às convenções partidárias e dos candidatos, poderá participar da eleição o partido político que até 6 meses antes da data do pleito tenha registrado o estatuto no TSE e tenha até a data da convenção órgão de direção constituído na circunscrição devidamente anotado no TRE. Isto quer dizer que neste pleito eleitoral ao Senado não haverá participação de novos partidos. A própria resolução estabelece, e não é a nossa resolução, esse é um prazo que é previsto em lei, que o partido tem que estar registrado, os seus estatutos têm que estar registrados perante o Tribunal Superior Eleitoral com no mínimo 6 meses antes da data do pleito. Nesse caso, como ainda está em fase de elaboração, fica impossibilitado a participação no pleito que nós vamos fazer para Senado. Ainda em relação à escolha de candidatos e deliberação sobre as coligações, os partidos políticos deverão realizar convenções no período de 10 a 12 de março de 2020. Já em relação aos registros dos candidatos, os partidos políticos e as coligações vão solicitar ao TRE o registro dos candidatos até às 19 horas do dia 17 de março, improrrogavelmente. E no dia 23 de março tem início o período da propaganda eleitoral gratuita, tanto no rádio como na TV. Mas ainda o TRE vai lançar outra resolução que vai tratar de todas as prerrogativas, tanto da campanha eleitoral como também da prestação de contas. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. Professor? Olha, a Justiça Eleitoral mato-grossense agiu de forma correta, a meu juízo, quando manteve aquilo que nós estávamos falando anteriormente, de a data da eleição no dia 26 de abril.
até para não tumultuar a eleição para prefeito e vereadores. Alguns telespectadores certamente devem estar fazendo a pergunta por que não fizeram ou não se faz uma eleição suplementar juntamente com a eleição para prefeito e para vereadores. Isso, amigo telespectador, para a justiça, para o eleitor, seria mais fácil, porque ele vai à sua sessão uma única vez. Ao passo que para a justiça eleitoral, o trabalho será dobrado e a fiscalização também será dobrada. E aí tem um trabalho muito mais difícil para a própria justiça eleitoral. Por isso é muito melhor, muito mais prático fazer em 2 pleitos diferentes, em 2 eleições diferentes. Fica muito mais fácil para ela, a justiça eleitoral. E no meu entender, fica mais fácil para trazer, por exemplo, a mais transparência ao jogo eleitoral. É claro que tem uma grana envolvida, que não é pequeno. São 11 milhões de reais e é um valor significativo. Agora, nós não podemos também perder de vista que tem um tempo pequeno, entre aspas, para a decisão de muitas pessoas que querem disputar o pleito. No mês de março, será decisivo. Nós temos aí de 10 a 12, que é o período de convenções. Logo em seguida, no dia 17 de março, há o registro das candidaturas. Dia 17 é o último dia do registro, porque no dia 18, na prática, começa a campanha eleitoral, não de televisão e de rádio, mas a campanha começa na prática no dia 18. Portanto, é rápido, é um período muito rápido e que tem que ter tudo isso. Agora, muitas pessoas que já colocaram o nome dizendo que vai disputar, algumas dessas pessoas não serão de fato candidatos a partir do dia 18 de março. E o interessante aqui, professor, é o seguinte. Primeiro que eu estou impressionado com sua memória. O senhor ia falando aí, eu ia olhando aqui no calendário. Ele tem uma memória. É uma memória de historiador, né? E ele acaba chegando lá, dia 18 de março começa a propaganda eleitoral, fora do rádio e TV. Isso. No dia 23 de março começa o horário eleitoral na TV e no rádio. 23 de março, como março tem 31 dias, né? Você tem 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Você tem 9 dias de março. E termina a propaganda eleitoral no dia 23 de abril, é isso? Isso. Não. Isso, É isso. 23 de abril. Onde é que está o último dia da eleição, hein? O último dia da eleição? O último dia da eleição, não. O Vai ser dia último dia da 26, eleição, né? não. O último dia da propaganda eleitoral. Que será no dia 25. Um dia antes, não, deve ser 24. 25 é um dia antes da eleição, É um dia mas é aquela 24, né, propaganda... não? Então é dia 23 mesmo, né? Uhum. Na quinta? É, o último dia para a propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão. Então serão 32 dias de televisão. Aí as pessoas falam assim, não é muito pouco para o candidato que vai chegar lá e disputar a eleição, etc. e tal. Eu vou falar como alguém que trabalha com esse setor. É bastante. Por que é bastante? Porque na eleição nós tivemos 35 dias. Né? 32, ou os mesmos 32. Só que tivemos 35 dias com 17 programas de senador. Porque um dia é senador, outro dia é governador. Outro dia é senador, outro dia é governador. Outro dia é senador, acabou a semana. No outro dia, governador. Então, assim, ao invés de 17 programas, cada senador terá direito a 32 programas. É uma exposição grande. Você multiplica essa exposição pelo número de emissoras de rádio e pelo número de emissoras de televisão. Fora aquelas inserções. Então, portanto, não dá para avaliar o pleito, né?
Não dá para avaliar o pleito, porque você só vai poder avaliar corretamente o pleito na hora que as coligações estiverem feitas e ver quem é que tem mais tempo nessa brincadeira toda. Ah, mas Bolsonaro ganhou com pouco tempo. É exceção, não é a regra. Normalmente, o bom tempo melhora para a performance do candidato. Falando em Bolsonaro, vamos para o seu destaque, Antero. Vamos. O presidente Bolsonaro, ele melhorou a sua avaliação na última pesquisa da CNT. É Ibope CNT, né? Uhum. E o presidente chegou a subir mais de 5 pontos na sua avaliação de ótimo e bom. E o seu governo passou a ser melhor avaliado também pela população de Mato Grosso. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro, nas simulações de uma eleição de 2022, ele está liderando a intenção de votos para a corrida presidencial de 2022. Na pesquisa da CNT, é feita pelo Instituto MDA, que sempre é quem faz para o CNT. Na pesquisa CNT-MDA, o presidente Bolsonaro tem 29,1% das intenções de voto, contra 17% de Lula. Lula, que é um grande nome do PT, tem 17% das intenções de voto. Fernando Haddad tem 2,3%, você vê que o Lula é disparado a maior liderança do PT, mesmo tendo acabado de sair da cadeia, embora ele seja condenado e não possa concorrer à eleição. João Amoedo, 1,1%, Luciano Huck, 0,5%, Marina Silva, 0,4%, Dilma Rousseff não existe como liderança política, 0,3%, João Dória desapareceu com 0,3%, outros 2,4%. A avaliação do governo Bolsonaro, a avaliação dele agora nessa pesquisa foi de 9,5% de ótimo, era 8% em agosto. Então ele cresceu 1,5% nessa avaliação. Bom, 25%, era 21,4%. Então ele cresceu 4% na avaliação de bom. Regular, 32,1%, era 29,1%, aumentou o regular dele. Ruim, 9,5%, eram 12%. Eram 12,9%, caiu para 9,5%. Péssimo, 21,5%, eram 26,6% em agosto. Portanto, os números são impressionantemente favoráveis ao presidente Bolsonaro. E mostra aqui o seguinte, né? Que em segundo lugar no levantamento, o Lula aparece com 17%. Em terceiro lugar, vem Ciro Gomes, com 3,5%. Em quarto lugar, vem Sérgio Moro, com 2,4%. E depois vem Haddad, com 2,3%. Ou seja, o Moro é uma figura muito respeitada, muito bem avaliada, mas não sei se aqui é porque as pessoas sabem que ele apoia Bolsonaro, mas a grande verdade é que os índices do Moro aqui também são baixos, os índices de uma disputa eleitoral. Portanto, os números são muito positivos para o presidente Bolsonaro. E o que ajudou o presidente Bolsonaro na pesquisa, né? Será que foram os filhos que pararam de falar? Ou porque a população começa a sentir que o Brasil tem um rumo, pelo menos o rumo da economia que pode melhorar para este ano, que é o que todos nós desejamos, todos os brasileiros desejam isso. Mas os números são muito positivos para o Bolsonaro. Ou foi a liberdade de Lula que fez com que o povo, vamos voltar aqui para o Bolsonaro, porque o Lula livre aí volta a ser aquela ameaça da turma que gosta de surrupiar da Petrobras. E aí voltou o apoio para o Bolsonaro, com o Lula livre passeando pelo Brasil. O que mais ajudou o Bolsonaro? O Lula livre ou os filhos terem calado um pouco a boca
e o presidente pôde ficar mais tranquilo no exercício da presidência. Eu acho que ele também deu uma freada nas falas, né? A última foi a questão dos jornalistas, mas ele mesmo está muito mais acometido nas próprias falas, não, professor? Não, é verdade. Ele recuou um pouco nessa... Parou de polemizar um pouco. Isso é bom, porque o governo precisa tomar o rumo e discutir, por exemplo, a ideia do governo de implantar aquela polícia ambiental, lembra? Que saiu agora. Que não é nova, não, é antiga essa ideia, mas está sendo implantada agora, que ao invés de ser colocado lá no Ministério do Meio Ambiente, será o vice-presidente da República que irá comandá-la, dirigi-la. Eu não sei até que ponto aí que o ministro do Meio Ambiente, a meu juízo, está sendo, de uma certa forma, colocado a escanteio nesse aspecto. Mas aqui isso é principalmente para cuidar da Amazônia. Isso, exatamente. Eu acho que é uma sinalização positiva. Essa é a reação que se esperava do governo Bolsonaro. E não ficar xingando todo mundo, xingar o Leonardo DiCaprio, xingar as organizações não governamentais, aquilo é uma baboseira. Agora, esta não, esta é uma reação positiva do governo Bolsonaro. Olha, nós vamos criar a polícia florestal, a guarda ambiental, para cuidar da Amazônia. Quem que vai cuidar? O general Mourão. O general Mourão conhece como ninguém a Amazônia. Então, ele vai comandar essa questão. E é uma sinalização para o mundo o seguinte, olha, nós estamos criando lá a polícia ambiental. É uma boa sinalização para o mundo. Essa é a sinalização que o mundo precisa ter do presidente brasileiro. Então, assim, eu acho que o presidente Bolsonaro tem idas e vindas, e ele tem erros e tem acertos. Ele tem erro quando ele escolheu a menina lá, como que é o nome da menina, que é Greta. um sucesso, a Greta. Aquela pirralha, quer dizer, ele fala até com raiva da pirralha, e a pirralha é brilhante, e o mundo inteiro admira a pirralha. Ele tem erro quando escolhamba o Leonardo DiCaprio, quando ele fala que isso é uma bobagem, que a Amazônia não está pegando fogo, quando a gente vê que está. A gente sente aqui em Mato Grosso que diminuiu a chuva em Cuiabá. Isso aí é o rio aéreo da Amazônia que está diminuindo. Então, aí ele age certo quando ele cria a polícia ambiental. Olha, se a eleição fosse este ano, eu não tenho dúvida que o presidente Bolsonaro ganharia a eleição. E também não tenho dúvida do seguinte, que o PT faz um serviço extraordinário para a direita brasileira. Porque as pessoas falam assim, a esquerda é ladra. Olha, você não viu o Ciro Gomes roubar, você não viu o Roberto Freire roubar, você não viu um monte de pessoas brilhantes da esquerda roubarem. Entretanto, essa acusação pega porque o governo do PT foi um governo, desculpa, mas um governo ladrão. Né? Um governo que roubou bastante, principalmente a Petrobras. Eles conseguiram destruir até a Petrobras. Certo, vamos para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente e a Energisa foi multada em mais de 14 milhões por cobrar clientes por estimativa em Mato Grosso. Os detalhes com a Nayana Bricá. Na fiscalização realizada durante os 2 últimos anos, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, Delegados de Mato Grosso, constatou 4 tipos de irregularidades cometidas pela concessionária de energia Energisa, o que resultou em uma multa de aproximadamente 14 milhões e 500 mil reais. Foi detectada cerca de 4 grandes irregularidades, como cortes em dias não permitidos, sábados, domingos e feriados, faturamento pela média acima do permitido, dificuldade de troca de titularidade, ou seja, dificuldade para o consumidor mudar
a unidade consumidora, o seu CPF. Segundo a AGER, essas infrações cometidas pela Energisa aconteceram em todo o estado entre 2018 e 2019. A Energisa recorreu pedindo a revisão sobre o valor da multa aplicada. O processo está sendo analisado pela AGER. A concessionária ainda pode recorrer em segunda instância, mas aí a análise será feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela recorreu, agora cabe à AGER em diretoria colegiada, na primeira diretoria já analisar, sortear um relator. Esse relator ele vai fazer uma análise por completo do recurso, apresentar para a diretoria colegiada. Acreditamos que em cerca de 30 dias isso estará analisado e feito. E aí cabe o último recurso, persistindo a multa, para a ANEEL, que é quem detém realmente a concessão, a fiscalização em nível federal. Isso se mantendo, se encerra na fase administrativa. Em nota, a empresa disse que não concorda com o valor e os critérios adotados no auto de infração. Disse ainda que já apresentou evidências técnicas de regularidade para os itens apresentados na multa. Isso é valor imposto pela resolução da ANEEL, uma porcentagem do tipo de irregularidade, de infração. Não é que ela lucrou 14 milhões em cima do usuário. É o maior valor já aplicado contra a Energisa, fruto de um grande trabalho, um trabalho feito ao longo de 2019 por completo. E a gente espera que a Energisa ela corrija isso, que evite isso em 2020. Estaremos já fiscalizando, já estamos fiscalizando, para evitar que a gente dê outra multa em 2020 com essas irregularidades. Pois é, na verdade a população espera também muito da Energisa, né? Inclusive e da conclusão da CPI. Ele é competente para multar? É competência da AGER. AGER. Pois é, não é competência da ANEEL, agência, porque a agência que fiscaliza a energia elétrica é a ANEEL. Agência Nacional, é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Sim. Mas... Ou é uma competência delegada às agências estaduais. Preciso ver isso, né? E tem a argumentação da Energisa aí dizendo que... Agora é esquisito, né? A cobrança por estimativa. Que é aquela cobrança da média, né? Não, pois é, mas tem que ver se isso tem amparo legal, se não tem amparo legal, porque só pode multar se for ilegal. Só pode fazer a multa se não tiver amparo legal. Se tiver amparo legal de que eu posso fazer a cobrança, como é que você vai multar por estimativa? Se isso está previsto em lei. Se estiver previsto em lei, ainda que tenha ocorrido erro na tal da estimativa, isso você pode jogar fora o erro a partir do momento que vier a primeira cobrança com leitura. Eu fico 2 meses sem ler a conta de energia da minha casa. Aí veio mais baixo. Quando eu fiz a leitura, deveria ter vindo mais alto. Evidente que vai aparecer naquela terceira conta lá. Se deveria ter vindo mais baixo, evidente que tem que aparecer naquela terceira conta lá. Isso é o que tem que ser feito na fiscalização. Aliás, a gente espera que a Assembleia faça isso com... Tem outros fatos aqui, olha, outros aspectos para essa multa também foram observados, como, por exemplo, a Energisa que exige documentos aos consumidores para alteração de titularidade de unidades consumidoras com débito e irregularidades no processo de recuperação do consumo em razão da irregularidade ou deficiência técnica na medição e irregularidades na suspensão do fornecimento de energia por inadimplência do consumidor. Outros fatores. Pois é, mas a Energisa tem que exigir mesmo. Eu vou lá e falo assim, olha, essa aqui não é minha, passa isso aqui para o professor Lorenberg. Peraí, o senhor que é o titular da conta? Como é que o senhor está transferindo isso aqui para o Lorenberg? Tem que exigir o documento mesmo, né? Mas não pode. Às vezes não está previsto, olha, né? Tem... Vamos esperar para ver como é que fica isso, né? Porque essas multas, às vezes, são assim, são para dar entrevista para a geladeira, viu? Vamos para o seu destaque, professor. Nayara Anteli, amigo telespectador,
A Flávia Gassi, que é uma jornalista de mais de 15 anos, tem mestrado na área de antropologia, ela fez um artigo e publicou na UOL. O título do artigo é exatamente Por que ele é saudável em uma sociedade. Esse ele aqui é exatamente protesto. E de acordo com a autora, protestos é um ato, e de verdade o protesto é um ato de rebelar-se e ao mesmo tempo de criticar e apontar. Quer dizer, o tripé aí de verbos que constitui a ação de protesto. E aí eu destaquei 2 pontos que me chamaram a atenção. Primeiro ponto, ela diz o seguinte: protestar é para cobrar reflexão societária, influenciar a opinião pública. Em todo protesto há uma crítica. Assim, protestar é sobre querer revelar algo. Um segundo ponto, protesto é sempre uma reação, e de fato é. E esse protesto não nasce da noite para o dia, é uma acumulação de pontos negativos, de desacertos, de descontentamento, de insatisfação que leva à manifestação e a protesto. E o último ponto que eu destaquei aqui, no totalitarismo, o governo proíbe partidos de oposição, não permite que seus cidadãos falem contra o Estado, controla a vida privada e a pública do país, ou do povo. São tópicos que ela colocou. Eu diria mais, que um Estado ditatorial trabalha com a questão da censura, a falta de liberdade. E eu volto a insistir num item que eu sempre falei aqui: o protesto, a manifestação, elas são sempre bem-vindas a qualquer Estado democrático e de direito. Nós acabamos de ver agora recente, que é a questão de que aquelas mulheres se reuniram e fizeram protestos contra a contratação do goleiro Bruno. Isso é salutar, isso é elogiável, porque a manifestação de alguém é exatamente um posicionamento político, ainda que não tenha tratado, e de fato não tratava, de política partidária. Mas todo posicionamento é um posicionamento político. E qualquer democracia, aliás, por ser democracia, tem que sim ouvir os segmentos da sociedade. E os segmentos da sociedade são ouvidos pelas suas manifestações e pelos seus posicionamentos. Agora eu quero só fazer uma pequena observação, até para provocar a reflexão do nosso amigo telespectador. Não vou dar a resposta, mas nem tudo que aponta erros ou virtudes é de fato crítica. Crítica é outra coisa. Aliás, crítica é a tarefa e a atividade mais difícil que alguém possa imaginar, porque toda crítica requer argumentação, que requer sustentação. A crítica que não faz parte, que não tem a argumentação, não é a crítica, é torcer. É muito diferente do papel da crítica. É só uma reflexão para que o amigo possa refletir e pensar a respeito. Olha, eu quero só dar uma explicação aqui que eu recebi, professor Iantero, sobre esse questionamento, né? Se a AGER tem a competência de multar. Olha, a Energisa, da questão da média, a Energisa pode cobrar pela média em casos específicos. Isso, inclusive, a assessoria já tinha enviado uma nota, só que ela generalizou aqui em Mato Grosso. Precisa ainda comunicar a ANEEL quando for cobrada pela média. Falar, olha, ali não é possível colocar o medidor, ali naquela área, naquela zona rural, por exemplo, a gente teve que fazer pela média. Porém, a Energisa não fez isso, por isso ela foi multada. Lembra-se, Nayara, nós tivemos aqui um encontro com o deputado que... Eliseu Nascimento. Não. Nós tivemos aqui um encontro com ele. Que é o relator Carlos Avalone. Carlos Avalone, e ele falava exatamente que no contrato da concessão está exatamente lá da possibilidade das medições desta forma. Agradecer ao professor Haroldo, que está na nossa audiência e mandou aqui para a gente.
a explicação da AGE, que já foi encaminhada aqui para o grupo. Tá certo. Muito obrigado, professor Haroldo. O professor Haroldo, diariamente, ele se comunica com pelo menos 30 mil pessoas só na rede social. Né? Fora as mais de 300 mil pessoas que assistem o Cidade Alerta. É o futuro, né? Parabéns ao professor Haroldo. E a gente vai precisar lançar o concurso aqui, Haroldo, com óculos ou sem óculos. Será que vai dividir opiniões também? Dividir opiniões, Os homens vão preferir com óculos e as mulheres sem óculos. Obrigada, professor Lorenberg. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada, viu, Antero? Até Até amanhã. Até amanhã.